Olá, querido irmão, querida irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica. Que bom que nós podemos estar juntos em mais esta ocasião para darmos continuidade nos nossos estudos na palavra do Senhor. E hoje, de forma especial, a gente vai continuar os nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Antes de iniciarmos, vamos orar juntos? Feche seu olho, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez, nós nos alegramos nele. É domingo, dia do Senhor, e nós, com bastante alegria, estamos reunidos em torno da Tua palavra esta manhã, desejosos em ouvir a Tua voz. Nesse propósito, Senhor, venha nos abençoar, venha nos iluminar com o Teu Espírito Santo. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para receber da Tua palavra. É no nome de Jesus é que nós oramos agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meus irmãos, domingo passado, nós demos início ao estudo do capítulo 2 da carta aos Gálatas, onde nós nos concentramos de forma especial nos versículos 1 a 10. Ali nós vemos a continuação da defesa do apostolado de Paulo e do evangelho que ele anunciava através de mais um relato biográfico. Nesse relato, meus irmãos, Paulo fala aos Gálatas sobre uma visita que fez a Jerusalém, junto com Barnabé e Tito, para se encontrar de forma especial com os líderes daquela igreja, a saber, Pedro, Tiago, o irmão de Jesus, e João. Essa visita ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo bastante específico. O primeiro deles era apresentar a esses líderes o evangelho que Paulo anunciava, que Paulo pregava aos gentios. E o segundo propósito era observar in loco, observar ali naquela situação, naquele momento, como Tito, sendo gentil, 100% gentil, seria tratado por aqueles irmãos judeus. O resultado dessa visita, como nós vimos, é extremamente positivo e o relato de Paulo nos mostra que houve consenso entre todos que aquele era o verdadeiro evangelho da graça de Deus, o evangelho que eles anunciavam desde o início da igreja primitiva. Isso era importante, meus irmãos, porque os cristãos judaizantes menosprezavam a autoridade de Paulo. Por outro lado, eles reconheciam como colunas e pessoas de grande influência os líderes que haviam andado com Jesus durante o seu ministério terreno, como o caso de Pedro, Tiago e João. Portanto, ao fazer esse relato, Paulo quer mostrar aos Gálatas que o evangelho que ele estava anunciando era exatamente o mesmo que Pedro, Tiago e João pregavam. Ao final da exposição desses 10 versículos, no domingo passado nós refletimos sobre 5 lições que nós podemos extrair deste texto. A primeira lição que nós refletimos é que Deus revela sua vontade por meio da igreja. A segunda lição é que nós devemos ter muito temor a Deus e zelo pela sua igreja. A terceira lição é que o nosso cristianismo é revelado pelo nosso interior, não pelo nosso exterior. A quarta lição é que nós não devemos nos deixar seduzir pelo legalismo. E a quinta e última lição é que nós não podemos esquecer que o cuidado com o pobre está no centro da fé cristã. Para você entender melhor como cada um desses pontos se aplicam à sua vida, você pode acessar o nosso canal do YouTube e assistir a nossa última aula, a aula 6 do nosso curso. Aproveitando, meus irmãos, é importante nós dizermos que todas as outras aulas do nosso curso também estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu alguma, você pode acessar o canal durante a semana e assisti-la. Amém? A nossa aula de hoje, a nossa aula de número 7, tem o seguinte tema: hipocrisia repreendida.
justificados somente pela fé. Para você que talvez esteja assistindo a sua primeira aula hoje, nós temos estudado essa carta aos Gálatas da seguinte forma. Nós lemos o texto todo inicialmente, nós fazemos a exposição dele versículo a versículo e no final a gente destaca as principais lições desse texto para a nossa vida. Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 2, do verso 11 até o verso 21. Gálatas 2, 11 a 21. Esse vai ser o texto base para o nosso estudo desta manhã. Diz assim a palavra de Deus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Palavras do Senhor. Queridos irmãos, esse trecho que nós acabamos de ler, ele pode ser dividido em pelo menos duas partes. A primeira delas vai do versículo 11 ao versículo 14, e a segunda delas do versículo 15 até o versículo de número 21. Na primeira, nós vamos encontrar um triste relato de Paulo, mostrando aos Gálatas como aquela heresia de fato era sedutora e havia influenciado até mesmo líderes da igreja. Na segunda, meus irmãos, nós encontramos uma discussão teológica bastante interessante sobre a base da nossa justificação, onde Paulo deixa muito claro que a lei e a graça são conceitos excludentes, ou seja, é uma coisa ou outra, nunca as duas juntas. A partir desse momento, então, nós vamos ler versículo a versículo e nós vamos destacando algumas coisas interessantes para compartilhar com os irmãos. E o primeiro versículo que a gente vai destacar é o versículo de número 11, onde Paulo fala assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Meus irmãos, antes da gente voltar os nossos olhos, de fato, a esse versículo 11, eu quero relembrar algo importante que nós estudamos no domingo passado. Vocês se recordam que no final lá da sua visita a Jerusalém, após anunciar aos líderes daquela igreja o evangelho que pregava aos gentios,
Pedro, Tiago e João estenderam a Paulo e a Barnabé a mão direita da comunhão? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram que, como selo de um acordo entre eles sobre o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus e sobre quais povos eles concentrariam a sua pregação, eles deram a mão um ao outro como sinal de que eles estavam pensando a mesma coisa, como sinal de que havia comunhão de ideias, pensamentos e atitudes entre eles. Vocês se lembram disso? Pois bem, quando nós lemos o versículo 11, nós encontramos um cenário completamente diferente. Nele, meus irmãos, Paulo nos mostra que em certa ocasião, quando Pedro visitou a cidade de Antioquia, que era a base onde Paulo e Barnabé normalmente permaneciam, houve um desacordo entre eles. E foi algo sério. Paulo diz assim sobre Pedro: resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Ou seja, de forma direta, de forma contundente, eu tive que chamar a atenção de Pedro, porque ele deu motivo para isso. E esse motivo é exposto no versículo 12, quando o texto diz assim: de fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Num determinado período da sua estada em Antioquia, na hora das refeições, Pedro sentava-se para comer à mesa junto com os gentios. Sentar-se à mesa com outras pessoas naquele contexto significava que você se colocava em pé de igualdade com aquelas pessoas. É por isso que Jesus Cristo, durante os evangelhos, era tão atacado pelos fariseus por sentar-se para comer junto com pecadores. E os gentios, meus irmãos, mesmo os gentios convertidos ao evangelho, eles eram considerados por muitos naquele contexto como uma classe inferior de cristão. Especialmente aqueles que não seguiam a heresia dos líderes judaizantes. Eles eram considerados pessoas impuras mediante a lei. Por isto, em Antioquia e também em outros lugares, havia um grave problema dentro da igreja. Um problema chamado segregação racial. Haviam grupos entre eles. Havia o grupo dos judeus e o grupo dos gentios. Quando escreveu aos Coríntios, Paulo condenou um tipo de segregação entre eles que era baseada nas riquezas. Naquela igreja havia o grupo dos ricos e havia o grupo dos pobres, e eles não se misturavam. Em Antioquia, na Galácia e em outros lugares, a segregação, a divisão em grupos era causada pela raça e pela incompreensão do que os caracterizava naquele momento como o verdadeiro povo de Deus. Irmãos, era esperado, especialmente de Pedro, que este se relacionasse com os cristãos gentios sem qualquer dificuldade. Afinal de contas, quando nós lemos Atos capítulo 11, nós vemos que foi a ele que Deus deu uma visão para que ele fosse pregar o evangelho a um gentio chamado Cornélio, mostrando que a salvação de Deus e a inclusão no seu povo não dependiam de raça. Além disso, no concílio de Jerusalém, em Atos 15, 7 a 9, foi Pedro, meus irmãos, quem se levantou para defender os gentios, argumentando que os gentios tinham o seu coração purificado pela sua fé e não pela observância da lei. Mas, para nossa surpresa, Pedro não agiu naquele momento segundo a sua crença. Pelo contrário, meus irmãos, conforme o versículo 12 nos fala, quando um grupo de irmãos vindo da parte de Tiago, ou vindo de Jerusalém,
Provavelmente aqueles judaizantes de Atos 15:1 chegaram a Antioquia. No meio deles, Pedro começou a agir diferente. Ele começou a afastar-se aos poucos dos gentios e, num determinado momento, ele separou-se por completo, temendo, não sabemos exatamente ainda por qual motivo, aquele grupo de judeus que havia chegado. Na continuidade, o versículo 13 nos fala assim: E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Esse versículo 13 nos mostra que esta atitude de Paulo, aliás, essa atitude de Pedro, apontada por Paulo como hipocrisia, contaminou outros judeus que já estavam ali em Antioquia e contaminou até mesmo Barnabé. A palavra hipocrisia, irmãos, nesse versículo traz a ideia de um ator ou de uma representação teatral. Ao agir daquela forma, Pedro, Barnabé e outros estavam escondendo as suas convicções, aquilo que eles realmente criam, da mesma forma como um ator esconde o seu verdadeiro rosto atrás de uma máscara numa peça de teatro. Eles estavam agindo falsamente. E isso, muito provavelmente, por causa do medo do que aqueles judaizantes diriam ou pensariam sobre eles. Abrindo um parêntese aqui, meus irmãos, isso nos mostra uma coisa interessante. Isso nos mostra como aquela heresia que está sendo combatida por Paulo em Gálatas era grave e era de grandes proporções. Homens como Pedro, pelos motivos que já falamos, e Barnabé, que era companheiro de missão de um gentil chamado Tito, se deixaram levar por ela. Se não fosse pela firmeza teológica de Paulo e o seu zelo pelo Evangelho de Jesus Cristo, é bastante possível que esta heresia tivesse dividido a igreja logo no início da sua história. E eu acredito, irmãos, que ao relatar esta história, o propósito de Paulo não é expor aos Gálatas o erro de Pedro e Barnabé. O seu propósito é mostrar para os cristãos da Galácia que aquela heresia era algo tão sério e era tão sedutora que até mesmo Pedro, talvez o maior líder da igreja primitiva, e Barnabé, seu fiel companheiro de ministério, haviam se deixado levar por ela. Quando nós chegamos no verso 14, nós lemos o seguinte: Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: Se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Irmãos, o versículo 14 nos mostra o argumento de Paulo contra Pedro. E um argumento utilizado publicamente, na frente de todos, inclusive dos judaizantes. Em outras palavras, Paulo diz assim: Pedro, se nem você que é judeu tem vivido como judeu, ou seja, segundo a lei, por que é que você quer obrigar os gentios a viver desta forma? E essas palavras têm um peso muito grande. Nós não sabemos, meus irmãos, o desdobramento desta confrontação. Mas eu quero crer que Pedro caiu em si ao ouvir isso. Que Pedro entendeu a liberdade que ele já tinha em Jesus. E como era errado obrigarem os gentios a abraçarem a escravidão da lei, conforme nós conversamos na aula passada. Como nós falamos no início da aula de hoje, uma das grandes questões a ser levantada nesse trecho do capítulo 2 é a seguinte: quem é o verdadeiro Israel de Deus? Ou quem é o verdadeiro povo do Senhor? Ali, meus irmãos, eles estavam divididos em dois grupos.
E certamente era uma pergunta que estava no coração deles. E a partir do versículo 15, Paulo passa a responder esta pergunta. Versículos 15 e 16 dizem assim: Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O início desse versículo 15 pode gerar para nós uma certa dificuldade na hora de interpretá-lo. Isso porque, meus irmãos, Paulo diz assim: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Aqui, para a gente entender, é importante nós afirmarmos preliminarmente que Paulo não está dizendo que os judeus não são pecadores. Basicamente, o que Paulo diz aqui é que mesmo diante do fato de que ele, Pedro, Barnabé e outros fossem judeus por natureza, não havia diferença com os pecadores gentios com relação à forma como eles eram salvos por Deus e incluídos no povo da aliança. Assim como os gentios, Paulo afirma que eles não foram justificados por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. E Paulo reafirma, na metade do versículo 16, que eles creram em Jesus para que fossem justificados por meio da sua fé e não por obras da lei. Obras estas que, segundo Paulo, não podem justificar ninguém. Aqui, meus irmãos, Paulo vai apresentar um dos conceitos teológicos mais importantes e ensinados por ele nas suas cartas: a justificação. Esse termo justificação é um termo forense, é um termo de tribunal. Basicamente, meus irmãos, a ideia é que no tribunal de Deus nós somos considerados justos pelo Senhor. E através desta justificação, nós somos salvos da ira de Deus sobre os pecadores. A questão aqui, meus irmãos, é o meio pelo qual nós somos justificados. Paulo vai defender que o meio exclusivo que Deus usa para justificar é a fé em Jesus Cristo e na sua obra de salvação. Não há outro caminho, não há outra forma. E ele diz isso porque a heresia judaizante apresentava as obras da lei como um outro caminho para o pecador ser justificado. Aqui, quando nós falamos de obras da lei, basicamente, meus irmãos, nós estamos nos referindo a uma obediência completa e irrestrita à lei de Moisés, conforme encontrada no Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo nesse momento em Antioquia é que ambos os grupos, tanto os judeus como os gentios, só podem ser justificados por intermédio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na continuidade, nós chegamos no verso 17, quando Paulo fala assim: mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Nesse verso 17, Paulo segue argumentando em favor do Evangelho e em favor da justificação por intermédio da fé somente. E o seu argumento aqui é o seguinte: se eles, procurando a justificação em Cristo, foram considerados como pecadores pelos judaizantes, isso significaria que o próprio Cristo os havia ensinado a pecar. Porque o Evangelho e aquele ensino teológico tão central, tão importante, vinham do próprio Cristo e daquilo que Cristo pregou. Não era de forma alguma uma invenção da cabeça de Paulo.
A defesa de Paulo aqui baseia-se na seguinte premissa: se você está dizendo que algo que o próprio Cristo pregou é um pecado, logo Cristo é pecador e é ministro desse pecado. E Paulo termina o versículo 17 de forma bastante enfática, afirmando que de modo algum isto poderia ser verdade. Quando chegamos no versículo 18, nós vemos o apóstolo dizendo o seguinte: porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Nesse versículo, Paulo ele segue o seu argumento de defesa diante de Pedro, Barnabé e outros irmãos. E o interessante é que a partir desse ponto, desse versículo, ele volta a fazer referências com relação à sua vida, à sua biografia, para mostrar como o Evangelho havia agido nele próprio. Aqui Paulo está dizendo que se ele abraçasse a heresia dos judaizantes e voltasse a observar a lei como um meio, uma maneira para justificá-lo diante de Deus, ele edificaria, construiria novamente aquilo que um dia o próprio Paulo destruiu. Como nós falamos nas nossas primeiras aulas, irmãos, Paulo era um judeu zeloso com a religião e a tradição dos seus pais. Talvez mais do que qualquer um ali em Antioquia naquele momento, Paulo tenha buscado pelas suas próprias forças, através da obediência à lei, conquistar a sua salvação. Mas naquele dia, quando ele estava a caminho de Damasco, no momento em que ele encontrou a Cristo e experimentou o seu amor, experimentou a salvação que vem do Senhor, isso foi completamente destruído da sua vida. Ele parou de tentar conseguir conquistar a sua salvação através da observância da lei e colocou a partir daquele momento toda a sua esperança de justificação na sua fé em Jesus e naquilo que o Senhor havia feito por ele na cruz do Calvário. O que Paulo está dizendo aqui é: se eu reconstruir aquilo que destruí um dia e voltar a viver segundo as obras da lei, eu saio da condição de justificado e volto à condição de transgressor. Aí quando a gente chega no verso 19, nós vemos Paulo dizendo assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Aqui Paulo deixa muito claro para nós que de forma alguma ele voltaria às obras da lei, a tudo aquilo que havia sido destruído, a tudo aquilo que ficou no seu passado. Aliás, meus irmãos, segundo ele mesmo fala, foi por causa da própria lei que Paulo morreu para a lei. Um pouco confuso, né? Vou tentar explicar para você, não é tão difícil assim de entender. A lei, e nós iremos falar disso nas próximas aulas, ela não é uma coisa ruim. Da maneira como nós estamos falando até agora, a impressão que nós temos é que a lei é algo ruim, é algo maligno, mas não é. Ela nem sempre é mostrada na Escritura com um aspecto negativo. Pelo contrário, meus irmãos, a lei foi criada pelo próprio Deus e ela serve, ela cumpre os propósitos de Deus na vida do seu povo. E um dos propósitos principais da lei de Deus é justamente nos conduzir até Cristo. E isso acontece quando nós compreendemos aquilo que Paulo nos fala em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei, meus irmãos, ela existe, entre outras coisas, para nos mostrar que nós, pela nossa condição de pecadores, não podemos obedecê-la completamente.
e conquistarmos dessa forma, pelos nossos próprios méritos, a nossa salvação, a nossa justificação diante de Deus. Neste sentido, ela aponta diretamente para Cristo. Ela aponta diretamente para a sua obra redentora na cruz. Pois como nós falamos na aula passada, meus irmãos, aquilo que nós não conseguimos fazer, que era obedecer toda a lei de Deus, Cristo fez, Cristo obedeceu. E Cristo foi considerado apto para ir à cruz e se sacrificar no nosso lugar por causa disso. O fato, meus irmãos, é que Paulo diz aqui para nós, é que foi a própria lei que o fez entender que a sua salvação não viria por meio dela. Por isso ele diz que morreu para a lei, a fim de viver para Deus, e que ele estava crucificado com Cristo. Obviamente, essa crucificação a qual Paulo se refere não é literal. Mas a ideia aqui, meus irmãos, é que o antigo Paulo, que buscava na lei a base para a sua salvação, para a sua justificação, este morreu na cruz com Cristo. Existia um Paulo antes da cruz e um Paulo completamente diferente depois da cruz. Um Paulo que vivia apenas para si mesmo e um Paulo que passou a viver para Deus. Meus irmãos, vejam que profundo isso. Um fariseu como Paulo havia sido, um homem extremamente religioso, afirmando que ele só passou a viver para Deus quando ele conheceu o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E aí no versículo 20, Paulo nos diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, existem muitos versículos nas Escrituras que só de lermos parece que o nosso espírito inteiro estremece. Gálatas 2:20 certamente é um desses versículos. Após dizer que morreu para a lei e que agora vive para Deus, após dizer que está crucificado com Cristo, a conclusão prática que Paulo chega com relação à sua vida é esta: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, o velho Paulo ficou na cruz. O novo Paulo não vive da forma como vivia antes. Pelo contrário, ele vive a vida de Cristo. E a partir daquele momento, a sua vida na carne, ou seja, a sua vida nesse mundo, seria vivida por meio da fé no Filho de Deus que o havia amado e havia se entregado por ele. Quando Paulo afirma Cristo vive em mim, ele está fazendo referência, meus irmãos, que por mais que ele continuasse pecador, a presença do Cristo vivo no seu interior o lembrava da sua situação diante de Deus. Ele era justo, ele era amado, ele era aceito pelo Senhor, não pela sua própria vida, mas pela vida de Cristo nele. Quão maravilhoso para nós é lembrarmos esta manhã que nós podemos ter paz em Deus e segurança da nossa salvação, não pela nossa própria vida, mas pela vida de Cristo em nós. Quando Deus olha para mim, Ele não vê um miserável pecador que merece o inferno. Ele vê a vida do seu próprio Filho na minha vida. E ao ver Jesus em mim, o Senhor se lembra de que eu sou perdoado, aceito e amado por Ele. Não por algo que eu tenha feito
pelas minhas próprias forças, mas por algo que Jesus fez por mim. Amém? Na continuação, o último versículo, versículo 21, Paulo fala assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Por fim, meus irmãos, Paulo conclui o seu argumento dizendo que se a base da sua justificação estivesse nas obras da lei, a graça de Deus estaria anulada. Porque se a salvação fosse realmente por meio da lei, não tinha motivo para Cristo morrer. Cristo teria morrido em vão. Cristo teria morrido sem propósito. Como disse o pastor Tim Keller, se pudéssemos nos salvar, a morte de Cristo não faria sentido e não significaria nada para nós. Por outro lado, se constatamos que não temos como nos salvar, a morte de Cristo significa tudo na nossa vida. E por entender isso, Paulo diz: eu não anulo a graça de Deus. Eu preciso desta graça. Eu não posso me salvar. Eu não posso fazer por merecer. A morte de Cristo significa tudo para mim. E desta forma, então, irmãos, ele conclui o seu argumento naquele dia triste, naquele dia difícil, em que foi necessário condenar a forma como Pedro, Barnabé e outros estavam agindo com relação aos gentios. Amém? Agora que nós terminamos a exposição dos versos 11 ao verso 21, nós podemos nos perguntar: quais são as lições práticas que a gente pode extrair dessa passagem para a nossa vida? Eu quero destacar 3 lições com vocês nesta manhã. A primeira lição que eu quero tirar desse texto, irmãos, é que o confronto em amor muitas vezes é necessário. Sem dúvida alguma, meus irmãos, nós somos chamados pelo Senhor a vivermos em paz com as pessoas, a sermos embaixadores, representantes da paz que o próprio Cristo nos dá. Contudo, em alguns momentos, algumas circunstâncias da nossa vida, o confronto pode ser necessário e pode ser uma ferramenta fundamental para gerar mudança e corrigir o erro na vida das pessoas. Eu creio que esta confrontação com Pedro aconteceu, meus irmãos, porque Paulo entendeu que aquela atitude dele naquele dia era extremamente prejudicial ao Evangelho e à Igreja do Senhor. Ele não bateu, ele não xingou, ele não virou as costas e foi embora, mas de uma forma direta e contundente, ele mostrou a Pedro, Barnabé e os demais que eles estavam errados. E ele fez isso através de argumentos profundamente bíblicos e profundamente teológicos. Meu irmão, minha irmã, seja na igreja ou em qualquer outro ambiente, nós precisamos ter uma visão diferente com relação à confrontação quando ela se faz necessária. Paulo não foi desrespeitoso, tampouco demonstrou falta de amor para com Pedro ao confrontá-lo naquele dia. E nós podemos dizer isso porque posteriormente, quando Pedro escreveu a sua segunda carta, ele se referiu a Paulo como amado irmão. Ou seja, não ficou rusgas entre eles por causa daquilo. Através de uma confrontação amorosa, respeitosa e justa, nós podemos ajudar a mudar vidas e a transformar o nosso relacionamento com as pessoas. Seja o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos amigos, o irmão da igreja, colegas de trabalho. Se agirmos desta forma, nós podemos sim, pela graça de Deus, transformar vidas e transformar relacionamentos.
Meu irmão, minha irmã, busque a paz a todo momento na sua vida. Mas quando o confronto se fizer necessário, revista-se das qualidades de Cristo e confronte, porque muitas vezes pessoas seguem no erro pela falta de alguém que as confronte em amor. A segunda lição que eu quero compartilhar é que a justificação é o caminho para a paz. Como nós vimos, meus irmãos, este é um assunto teológico central nas cartas que Paulo escreveu e faz referência à nossa situação diante de Deus quando cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Crer que Jesus morreu na cruz no meu lugar, recebeu o castigo que era meu, crer que o seu precioso sangue ali derramado me purifica dos meus pecados e me sela como filho amado do Senhor, me torna justo diante de Deus. Antes de Cristo na minha vida, eu era um pecador, culpado, condenado ao inferno. Mas depois de Cristo na minha história, eu posso crer que eu sou justo, eu sou inocentado e eu sou salvo pelo Senhor da condenação. E sabe um dos sentimentos mais preciosos que isto nos garante? A paz. Especialmente a paz com o nosso Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu quero te lembrar nesta manhã que independente de quantos ou quais sejam os seus pecados, em Cristo você é considerado justo, é considerada justa diante de Deus. Já não existe mais qualquer condenação da parte do Senhor sobre a sua vida. As suas culpas, os seus traumas, os seus sentimentos de falha, de fracasso, podem ser substituídos pela paz que vem de Deus. O homem morto nos seus delitos e pecados está em conflito com o Senhor. Mas a Bíblia nos mostra que o homem justificado pela fé em Cristo experimenta paz, experimenta harmonia com Deus. A minha oração é que essa paz inunde o seu coração e traga a certeza de que sobre a sua vida está marcado o carimbo de perdoado, o carimbo de justificado. Amém? Por fim, a terceira e a última lição que eu quero destacar é: viva a vida de Cristo. Viva a vida de Cristo. Meus irmãos, Paulo disse que estava crucificado com Cristo. Disse ainda: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olhando para a sua vida, para as escolhas que você tem feito, para a forma como você fala, para a forma como você se relaciona com o dinheiro, com o sexo, para a forma como você se relaciona com as pessoas que fazem parte da sua vida, você também poderia dizer com convicção: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Quando as pessoas olham para a sua vida, elas enxergam a vida de Cristo? Meus irmãos, a vida de Cristo só é vista em nós de forma prática quando nós vivemos da mesma forma que Ele viveu, quando nós demonstramos o mesmo caráter que Ele tinha. Vida cristã tem a ver com viver em conformidade com o Evangelho o tempo todo, ao longo de toda nossa vida. A vida de Cristo em nós, e é importante a gente entender isso, implica em justificação, como nós falamos no decorrer do estudo, no sentido de que quando Deus olha para nós, Ele vê o seu próprio Filho,
mas também implica em santificação. A vida de Cristo em nós, ela é pontual com relação à justificação, mas ela é contínua e crescente no que diz respeito à santificação. O que eu quero dizer com isso é que na nossa jornada de santificação, a vida de Cristo vai sendo construída em nós. Isso se dá através do nosso crescimento espiritual, através do nosso alvo de crescermos espiritualmente até atingirmos a altura espiritual de Jesus. Todos nós, meus irmãos, devemos ter constantemente no nosso pensamento que até o fim da nossa vida nós estamos numa jornada cujo propósito é termos cada vez mais e mais da vida de Cristo em nós. Devemos ter também a consciência de que o sentimento da ausência da vida de Cristo em nós é um sintoma, é um indicativo de uma apatia espiritual, de um afastamento de Deus e do domínio do pecado na nossa vida. Portanto, tenha cuidado, zele por isso, preste atenção se a vida de Cristo está realmente presente na sua vida. A minha exortação final esta manhã é que você zele pela sua vida espiritual, é para que você procure viver como um justo diante do Senhor e para que você tenha cada vez mais e mais da vida de Cristo na sua vida. Concentre todas as suas forças nestas coisas, nestes objetivos, até que você seja capaz de falar um dia da mesma forma que Paulo falou: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Que Cristo viva e reine nos nossos corações, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Que o Senhor assim te abençoe, em nome de Jesus. Um excelente domingo a todos e nós nos vemos logo mais à noite aqui no nosso canal do YouTube, às 19 horas, para mais um culto de celebração. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim o permitir.